Boa tarde. O que nos conecta? Qual é o padrão que nos une? Que me liga a vocês, que nos liga aos animais, às rochas, ao planeta. Tem algumas semanas que eu estou preparando essa apresentação aqui. E há um ano atrás eu fui surpreendido por essa TEDx Talk, lá de São Francisco. E agora, 3 dias atrás, eu fui surpreendido por uma outra TEDx, que foi o TEDx da Luz, e que foi como uma epifania para mim. Foi uma experiência riquíssima, que eu me senti muito conectado. Um amor, uma clareza, e que influenciou muito essa apresentação aqui, e eu acabei trazendo isso para cá. É uma apresentação de um pesquisador chamado Robert Rapé. Foi uma apresentação no TEDx da Luz. E eu acho que essa menção ao próprio TEDx, ao TED Talks, como um processo de comunicação e de educação no nível planetário. Então, acho que vale essa reverência a esse processo que a gente viveu aqui hoje, que está sendo espalhado como pílulas de conhecimento e de arte por todo o mundo. E nesse talk do Robert Rapé, ele fala sobre o tempo de despertar. O tempo que a gente vive hoje e que talvez nas próximas gerações elas vão lembrar desse nosso momento em que a gente está se despertando para essa conexão, para esse padrão que une tudo e todos. Então eu preparei aqui para a gente fazer uma pequena viagem através dos 13 bilhões de anos-luz, que é o que a gente entende hoje ser o tempo e o espaço desse universo que a gente faz parte, que a gente observa. São 13 bilhões de anos. Essa imagem que vocês veem aí, cada ponto dela é uma galáxia. Essa é a imagem do telescópio Hubble, que alcança mais longe. E é através desses entendimentos que os cientistas sugerem essa data, 13 bilhões de anos, que não dá nem para ter noção do quanto é isso. 13 bilhões que aconteceu um episódio fecundador que gerou uma energia termodinâmica que pôs tudo em movimento, em uma expansão, uma dança de energia que se fez matéria, se fez vida, se fez consciência. O que eu quero sustentar aqui para vocês e conosco hoje é que desde esse episódio, desse primeiro momento, a gente já identifica um princípio organizador. Esse padrão que une um ímpeto de conexão, um espírito gregário. Desde esse primeiro momento que a gente tem como a origem de tudo isso que a gente vive. Então eu trouxe aqui umas imagens para a gente refletir sobre esse processo. A gente convido vocês a imaginar as partículas subatômicas, que é aquele lugar mais ínfimo, mais microscópico que a gente consegue perceber. E elas ali, dentro de um espírito gregário, elas se reúnem e a gente alcança totalidades maiores, que são os átomos. Os átomos, com o mesmo ímpeto de conexão, se organizando e trazendo à tona as moléculas. Moléculas essas que dão forma a todo o mundo visível que a gente percebe. Rochas, sais, gases e também as células. As células como um outro desdobramento desse mesmo padrão que une e que é, na verdade, uma rede de moléculas. Esse mundo das células a gente já tem
um conhecimento bem maior. A gente consegue identificar e estudar com muito mais precisão esse mesmo mecanismo de se juntar, de se conectar, para então formar colônias ou mesmo células mais especializadas que vão formar os tecidos. E esses tecidos em comunhão, dando origem a esse nosso nível dentro dessa história toda, são os organismos. Desde os organismos microscópicos mais simples, até organismos que vão crescendo e vão prosperando, vão se conectando, e aí a gente alcança o mundo das plantas, e a gente alcança o mundo dos animais, e esses animais, num processo ininterrupto de conexão, de busca de arranjos cada vez mais belos e complexos, e a gente alcançando um estado de contemplação desse espetáculo dos organismos, e a gente vai prosperando, evoluindo, até que a gente se identifica aqui, nessa grande rede, essa rede que juntos, os organismos formando comunidades e ecossistemas. Se a gente for olhar para essa grande rede, desde as partículas, elas vêm se desdobrando em átomos, são como ólons de uma grande holarquia. E essa holarquia infinita, que o próximo passo dela, nesse caminho desses 13 bilhões de anos, foi trazer a biosfera autorreguladora, a Gaia. A Gaia nada mais é do que o desdobramento de todo esse ímpeto, esse espírito gregário que vem há 13 bilhões de anos se desdobrando. Aqui somos todos filhos das estrelas, isso não é uma metáfora. A Gaia é um domínio que nos unifica a todos. É como se a gente desencapsulasse o ego de cada um de nós e a gente se sentisse como sendo a Terra. A gente não mora na Terra. A Terra não é a nossa casa. Nós somos a Terra. Esse é o sentimento que se desdobra a partir dessa compreensão que a gente pode chamar de visão sistêmica, visão holística. E Gaia não para em nós. Gaia segue em articulação, em conexão. Esse padrão que une e que nos unifica aqui, ele está também, podemos especular, presente nesse arranjo de galáxia, no arranjo do universo. Isso faz com que a gente pense no nosso universo mais do que o limite da existência, como sendo simplesmente mais um ólon dessa holarquia. E é de se supor que esse universo, nosso universo, ele siga em arranjos cada vez maiores para sistemas que a gente não tem nome para dar. Sistemas que se juntam e talvez a gente pudesse compreender o nosso universo como um átomo, um sistema ainda mais amplo. Olha que interessante pensar assim. E cada partícula, cada átomo do nosso corpo, como sendo um universo para suas partículas. Porque é presunção humana achar que termina onde a nossa cognição finaliza. Uma semente traz ali a consciência e a informação de toda a árvore. Ali dentro do corpo da nossa mãe, no óvulo que se juntou ao espermatozoide, formou aquela célula-ovo, a primeira célula. Naquela célula já contém toda a informação, toda a consciência do nosso corpo. E agora vocês estão olhando para um corpo de trilhões de células. É de se supor que ali, há 13 bilhões de anos atrás, a gente também tinha toda a consciência e toda a informação
do que está vindo a se desdobrar nesse mesmo processo. Essa visão, ela vem atender a uma demanda da nossa parte mais masculina da nossa cognição, que quer uma explicação, que quer um entendimento. Então, uma visão de mundo que pode ser convincente para atender essa parte. Mas essa transformação, esse despertar que o Robert Rappé fala, ela vem por várias formas. E essa transformação está acontecendo hoje, aqui conosco. Está acontecendo nas nossas famílias, está acontecendo nas empresas, para todas as partes, esse mesmo sentido de conexão. Tem uma história muito bonita de um filósofo que chama David Abram. Ele é vivo, ele está presente, uma grande inspiração. Ele conta uma história que, certa vez, na Indonésia, ele foi surpreendido por uma chuva de monção, você imagina, uma enxurrada absurda, e ele então teve que se esconder, se abrigar dentro de uma caverna. A porta da caverna virou uma cachoeira, e ele, contemplando isso, esperando aquela chuva passar, ele vê se desdobrando uma aranha tecendo uma teia. Quando ele olha um pouco mais para o lado, outra aranha, e mais uma, e várias aranhas, entrelaçando as teias. Naquele momento, foi também uma epifania para ele. Ele sentiu ali, naquele momento, ele conseguiu vislumbrar o universo inteiro se desdobrando. E quando ele saiu daquela caverna e olhou para o solo, para as rochas, para os animais, ele já não viu mais os objetos isolados. Ele viu tudo como parte de uma matéria viva da Terra. Essa experiência que ele relata, ele sugere que é uma comunicação não verbal que ele passou a estabelecer do ser dele com o ser da Terra. É a consciência individual dele entrando em comunhão, em comunicação íntima com a consciência da Terra. E o que aconteceu com ele não foi nenhuma explicação igual essa que eu fiz para vocês aqui, do Big Bang, nada muito intelectual. Foi sentimento, foi percepção, sensação. Essas experiências, elas vêm acontecendo, e é o que o Robert Rappé fala, que esse é o tempo aqui entre nós. A gente pode identificar histórias semelhantes, quando em um determinado momento a gente deixa de ver o mundo como sendo algo exterior a nós e a gente se conecta como sendo o próprio universo em si mesmo. Cada um de nós trazendo um universo interno. E o que eu sinto é que assim, todos nós estamos vivendo essa transformação, essa conexão. Alguns experimentam essa conexão na sua vida pessoal, na sua vida individual. Outros ainda não conseguiram costurar tudo internamente, mas percebem o redor, que alguma coisa está se transformando ao redor. E mesmo aqueles que estão adormecidos, eles também trazem consigo essa transformação em cada uma das células do corpo dela. Cada célula carrega consigo a memória ancestral de toda essa jornada divina em si. E é aqui que reside a minha maior esperança que eu quero compartilhar com vocês. A consciência, quando ela alcança esse estágio, ela não volta mais atrás. Torna-se uma outra realidade em si mesma. Uma vez encontrados, jamais perdidos. E essa nossa nova realidade, co-criada por todos nós, ela está se difundindo de corpo sensível a corpo sensível e aponta para a cura da humanidade, do sistema planetário que foi acometido por uma doença.
Existe uma inquietude abençoada que nos move nessa direção. Estou muito honrado de ser o fechador, ou trazer a conclusão dessa experiência. E eu queria então convidar vocês aqui para a gente fazer uma pequena vivência entre nós. Uma vivência simples, mas que traz um tom bonito para esse nosso fechamento. Queria convidar vocês para a gente fechar os olhos. Fechar os olhos e respirar fundo. Respira fundo. Procure se conectar com vocês mesmos. Dê um pouco de atenção ao seu próprio corpo, as células que juntas estão tecendo tudo que fazem a gente estar aqui agora. Respirem fundo e sinta o ar entrando nos pulmões e o oxigênio como a nutrição, colocando o dínamo de cada célula em movimento. Conecte-se também com o coração de vocês, sinta a batida do coração. Essa bomba da vida que impulsiona os nutrientes para cada ponto do seu corpo. Agora eu queria convidar vocês para um movimento. Procurem, ainda mantendo os olhos fechados, dar as mãos para quem está ao lado de você. Sintam essa criação extraordinária. A gente sentir os ossos, a pele, as articulações. Essa mesma mão que vocês tocam agora eram as nadadeiras dos mares primordiais. E dentro do útero das nossas mães, essas mãos voltaram a ser as nadadeiras que antes habitavam os mares. Sintam as mãos e percebam a habilidade, a destreza, a sagacidade desse dispositivo evolutivo. Muito hábeis para pegar num instrumento, para pegar numa ferramenta. Pensem na jornada que essas mãos que vocês tocam agora cumpriu nessa existência. Não há nada como elas no universo. Elas são a própria expressão da criatividade humana. São essas mãos que farão o novo tempo da humanidade. Pensem agora o que essas mãos precisam para esses tempos que virão. Coragem, resistência, serenidade. Desejem que tudo vá bem com elas. Que elas possam ter as suas necessidades atendidas para servir a esse novo tempo mais condizente com as nossas potencialidades. Pouco a pouco, vocês voltar e abrir os olhos e vocês possam contemplar essas mãos.
olhem para as suas mãos, olhem para as mãos dos colegas. Olhem para quem está ao seu lado. Eu quero convidar vocês agora para a gente se levantar. Tentem agora olhar para esse teatro que a gente está aqui. Que a gente possa contemplar tanta gente despertando juntas. Tanta vontade. Querendo conhecer mais, compreender mais. Buscando arte, conhecimento. Vamos celebrar esse momento. Celebrar juntos a presença, esse dia que a gente viveu aqui hoje. Um dia muito especial, com tanta emoção. Imagina, são 13 bilhões de anos-luz. Nós estamos no mesmo momento, compartilhando esse tempo agora. Vamos celebrar com os irmãos, com as irmãs. Convidar vocês a gente poder ofertar o que a gente tem de mais precioso no nosso coração para quem está ao nosso lado, seja na forma de um abraço, na forma de um olhar, de um sorriso, de um aperto de mão. O TEDx é só um começo. Nós somos aqueles por quem a gente estava esperando. Que todos os seres possam ser felizes, expressar o seu potencial de vida. Minha gratidão e meu amor por vocês. Esses aplausos são para todos nós. Que dia é esse que a gente viveu aqui. Gratidão.